Salve, rapaziada, começando esse vídeo aqui ainda de cabeça quente, de cabeça inchada, de cabeça pesada, né, depois da eliminação do Vasco ontem na Copa do Brasil nos pênaltis pro ABC do Rio Grande do Norte. Vou fazer um vídeo aqui de questionamento, de perguntas, principalmente ao senhor Maurício Barbieri e um pouquinho também ali ao Abel Braga e ao Paulo Brax. Então eu queria primeiro convidar você que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez para você se inscrever. Ali embaixo, né, tem um botão escrito inscreva-se, ou ele vai estar em vermelho, ou ele vai estar em branco, então fica aí esse convite para você se juntar aqui à nossa família. Todo dia a gente traz notícia, traz informação para vocês aqui, de manhã, de tarde, de noite. Peço também para você dar uma moral aqui pro meu trabalho. Eu sei que tá todo mundo, desculpa o palavrão, mas tá todo mundo puto, chateado, triste aí com tudo que aconteceu ontem, mas se você puder dar aquela moral, deixando aquele joinha, eu vou ficar muito, muito agradecido aí. E é isso, cara. Eu queria, obviamente, começar o vídeo de hoje já questionando algumas decisões do nosso treinador Maurício Barbieri. E esses questionamentos, eles já começam lá atrás do jogo contra o Flamengo, onde o Maurício Barbieri ele entra com o meio de campo ali, com o Andrei, com o Jair, e com o Alex Teixeira, sacando, né, na minha opinião, um dos melhores jogadores que o Vasco vinha tendo nessa temporada até o momento, que era o Rodrigo, um jogador muito jovem, mas que vinha fazendo um trabalho ali muito importante para o time do Vasco. Um jogador que ele dava uma proteção para o sistema defensivo, para os dois zagueiros. Ele dava liberdade muito grande para que os nossos dois laterais, o Puma e o Lucas, subissem, né, tivessem uma efetividade ofensiva muito grande. Além dele dar liberdade para os dois laterais, né, porque ele cobria a subida dos dois jogadores, ele também dava liberdade para o Jair ser um jogador mais impactante no setor ofensivo. E, cara, a saída do Rodrigo do time para a entrada do Andrei de primeiro volante, ela fez um buraco nesse time do Vasco, porque o Andrei, ele não é aquele jogador que atua naquela marcação, na pegada, ele não é um jogador que recompõe com aquela força que o Rodrigo tem. E aí o que aconteceu? O Andrei entrou naquela vaga, o Jair teve que recuar, os dois laterais que subiam muito bem não tiveram aquela efetividade ofensiva, muito pelo contrário, ficaram presos ali, né, no setor defensivo. Ele colocou o Galarza como titular contra o Flamengo, que, cara, não deu pra entender. Um Galarza que não vinha entrando em jogos, o Galarza que nem vinha sendo relacionado, foi efetivado, entrou como titular, não jogou absolutamente nada. E o que a gente viu ontem contra o ABC, cara, foi mais um erro grotesco do nosso treinador Maurício Barbieri, que vinha fazendo um trabalho muito bom até então, até ali a partida contra o Flamengo. Cara, eram só elogios, era um cara que tava entendendo, né, a forma de jogar, tava dando uma cara para esse time do Vasco, utilizando muito bem as peças da base. E ontem o que a gente viu, ele mantém meio de campo com o Andrei, com o Jair, tendo em vista que foi um meio de campo completamente nulo na partida anterior contra o Flamengo. E aí na vaga do Galarza ele entra com o Marlon Gomes, que não é ponta, nunca foi, na base nunca jogou nessa posição. E o principal, o Galarza, que foi titular no último jogo, ontem sequer foi relacionado, sequer foi pro banco de reservas. Então uma falta de coerência nas decisões, uma falta de atenção muito grande ali, né, nesse meio de campo do Vasco. O que aconteceu com a entrada do Andrei no time, que diga-se de passagem, tá? Acho o Andrei um jogadoraço. Acho o Andrei aí um baita jogador que no futuro tem tudo para ser uma peça fundamental em seleção brasileira, mas desde que chegou ao Vasco, parece que tá jogando ali com canela de vidro. Não disputa uma bola, não marca ninguém, não recompõe, não desarma, não cria, não chega lá na frente. E é isso, né? Como eu falei, ele mantendo esse meio de campo com o Andrei e com o Jair. O que aconteceu ontem foi mais uma vez um time sem reação, sem velocidade, sem criação. Um time ali que com certeza não ofereceu perigo algum ao time do ABC. O Marlon sendo deslocado para jogar numa função que não é a dele. E no intervalo de jogo, o que a gente vê é ele manter o time. E quando o segundo tempo começa, a primeira alteração que ele faz é tirar o Marlon Gomes, que era um jogador que estava tentando, em vez dele tirar o Andrei do time, colocar o Rodrigo e trazer o Marlon Gomes no meio de campo, não. Ele não faz essa substituição. Então acho que o Barbieri ali, que eu não sei se tem pressão externa, eu não sei se são decisões que vêm de fora do campo, não sei se o Andrei, no contrato que o Vasco fez com o Chelsea, tem a obrigação de ser titular. Eu espero que não, mas eu questiono isso porque,
Cara, qualquer pessoa que tá assistindo os últimos jogos do Vasco vê que o Andrei tá fora de ritmo, parece que tá desanimado, parece que tá jogando para não se machucar, para poder jogar pela seleção brasileira e conseguir aquela pontuação que precisa para jogar no Chelsea. Então a gente tá questionando, eu não tô aqui querendo tacar uma pressão a mais para cima do Andrei, não, muito pelo contrário, mas tá estranho, porque o Andrei na seleção brasileira é um, o Andrei do ano passado é outro, e agora o que a gente tá vendo no Vasco é um Andrei desleixado, um Andrei ali que não tá comprometido com esse Vasco agora, que é um Vasco que começou muito bem a temporada. E mais uma vez, para mim, o principal culpado da eliminação ontem foi o Maurício Barbieri, que escalou mal, mudou mal, demorou para alterar a equipe, e quando chegou nas cobranças de pênalti, ele colocou um cara que tá sem confiança alguma para bater o pênalti decisivo, que é o Pedro Raul. Perdeu 2 pênaltis até agora na temporada, ele bota o Pedro Raul para ser o 5º cobrador. Quando chega na hora do Pedro Raul fazer o gol e dar a classificação pro Vasco, o que acontece? O Pedro Raul isola a bola. Ele joga a bola atrás da capela lá de São Januário. E outra, o Maurício Barbieri, no finalzinho do jogo, ele faz uma alteração que até achei inteligente, que foi a entrada do Miranda na vaga do Capasso para bater pênalti, o Miranda faz o gol, mas ele não faz uma outra alteração inteligente, que seria a entrada do Ivan na vaga do Léo Jardim, porque o Léo Jardim não é pegador de pênalti, nunca foi pegador de pênalti, e o Ivan, pelo contrário, é um cara que sempre pegou pênalti na Ponte, pegou pênalti no Corinthians, pegou pênalti pela seleção brasileira de base, e aí o Barbieri não muda. Deixa o Léo Jardim, que não acerta um canto durante as cobranças de pênalti, e obviamente o Vasco ali punido, né? E outra, Orediano entrar durante o jogo, outra questionamento, um cara que não dá pra entender, um cara que não joga há um mês, ser colocado no jogo decisivo, tendo em vista que você tem no banco Cauã Barros, tá voando, você tem no banco de reservas um Figueiredo, que entrou nos últimos 2 jogos, você tem no banco ali outras peças que poderiam ter entrado anteriormente à entrada do Orediano, como o próprio Eric Marcos entrou e entrou bem. E aí, cara, ficam as dúvidas, né? Um treinador que vinha bem e parece que se perdeu. Parece que o que aconteceu no Vasco aí nessas últimas semanas, depois da volta do Andrei, parece que entrou na cabeça do Barbieri. Eu acho que ele tem que ser cobrado, mas de uma forma construtiva. Eu acho que o Abel Braga, por ser um cara mais experiente, tem que chegar no Barbieri amanhã ou hoje e conversar com o Barbieri. Barbieri, o que está acontecendo? Decisões muito sem coerência, na minha opinião, ali, decisões que realmente não condizem com o que vinha sendo feito até o momento, né? O Vasco nos 2 clássicos contra a Fluminense, contra o Botafogo, com o Rodrigo e com o Cauã Barros, e agora o Cauã Barros sequer entra em campo, sequer é colocado no decorrer das partidas. O Eric Marcos, que entrou em 2 jogos como titular, foi muito bem, inclusive no primeiro jogo da Copa do Brasil, agora entrando 10, 15 minutos. Então, realmente, é difícil de entender o que está acontecendo. Eu, sinceramente, fiquei muito decepcionado, né, com a eliminação ontem. Não só pela eliminação, mas pela forma que o Vasco jogou, pelas decisões que foram tomadas ali pelo treinador. E agora é isso, cara. É recompor. A gente tem um clássico contra o Flamengo no domingo. E eu queria entender como que vai o Pedro Raul para esse clássico. Porque o Pedro Raul perde 3 pênaltis, é um dos culpados aí pela eliminação do Vasco agora da Copa do Brasil. Como é que o Pedro Raul vai? Com a moral lá no chão? Os números do Pedro Raul são até interessantes na temporada, mas, porra, o cara perder 3 pênaltis, eliminar o Vasco da Copa do Brasil, imagina a cabeça do cara agora, imagina a cabeça do Orediano, que entrou no jogo ontem, depois de um mês afastado e perde pênalti. É questionável. Eu acho que realmente aí a torcida tem todo o direito do mundo de cobrar, de exigir agora, né? O Vascaíno que estava muito contente, até não estava nem pedindo reforço de peso agora, né, para essa estreia de brasileiro, agora vai pedir. Falta um camisa 10 urgente. Ontem ficou evidente que um camisa 10 fez muita falta. O Vasco não tinha criação, o Vasco não tinha aquele jogador diferenciado de uma enfiada de bola, de sofrer uma falta perto da área ali para poder decidir a partida. Então falta esse jogador, falta um atacante pelo lado de campo, falta um primeiro volante, porque a gente não pode depender do Rodrigo aí a temporada inteira. E falta culhão aí para tomar decisão para, por exemplo, tirar o Andrei do time, porque o Andrei não tem condição de jogar da forma que está jogando. Porque, infelizmente, dessa forma que o Andrei voltou, eu não quero ele jogando aí como titular do Vasco. Então, basicamente isso que eu queria questionar, queria comentar com vocês. O vídeo não acabou, a gente ainda vai ter a participação aqui do
do meu irmão Carlos Berbet. Inclusive, quem quiser seguir o Carlos Berbet, eu vou deixar na descrição do vídeo o link, né, do Instagram e do Twitter dele. Ele é um setorista, ele faz cobertura aí, principalmente em questão de reforço. Então o Carlos vai trazer informações aqui sobre alguns jogadores que o Vasco está buscando aí, o Campuzano, o Canóbio e também o outro atacante lá, que agora me foge o nome, Eduardo Sacha. Então ele vai trazer aí algumas informações sobre as possibilidades do Vasco contratar esses jogadores. Então é isso. Peço para você deixar o like nesse vídeo, se você não deixou ainda, se inscrever no canal, comenta se você concorda comigo, se você discorda de mim, obviamente de uma forma respeitosa. Não estamos aqui para brigar, não estamos aqui para sair na porrada com ninguém, estamos aqui para conversar, discutir e questionar, né, e criticar o que tem que ser criticado. E é isso, cara. Se inscreva no canal, divulga, compartilha se você, enfim, achar que vale a pena. Quem quiser participar do nosso grupo de WhatsApp também, o número que está aqui na tela agora é o número para você fazer lá o depósito de R$20 no Pix e poder participar com a gente lá do grupo, né? Tem sorteio de camisa, sempre discussões muito sadias que a gente tem por lá. Então quem quiser faça aí o Pix aqui no número que está na tela. E fico agora aí com o meu irmão Carlos Berbet, trazendo novidades sobre algumas contratações que o Vasco pode fazer nos próximos dias. Beleza? Um grande abraço. A gente volta hoje à tarde aí com mais informações, com mais notícias, com mais cobranças aqui no nosso canal. Um abraço, tamo junto. Fala, torcida vascaína, tudo certo, rapaziada? Então o Carlos Berbet aqui, novamente na área aqui, ó, já tô arrumado, já tô pronto para ir pro jogo contra o ABC, mas antes eu tenho um compromisso com vocês. Passando aqui hoje para falar sobre as últimas especulações envolvendo o Vasco no mercado do futebol, da bola, né? Primeiro sobre o Agustín Canóbio. Entrei em contato com pessoas próximas ao jogador que negaram qualquer procura do Cruz Maltino. O atacante uruguaio, né, que chegou ano passado ao Atlético, foi a contratação mais cara da história, pouco mais de 18 milhões de reais. Então, dificilmente o clube paranaense iria se desfazer facilmente do jogador. 2022 foi a primeira dele pelo clube, uma fase de adaptação, gringo, né, estrangeiro. Então agora, em 2023, provavelmente seja a temporada ali de consolidação, né, afirmação do atacante uruguaio. Agora sobre Roman Campuzano, a informação que eu obtive é que é um interesse antigo do Vasco, desde junho do ano passado, tá? Ele teve pouco tempo no Boca, pouco espaço, e aí, primeiramente, a vontade dele era retornar à Colômbia, ao Atlético Nacional, por conta de saudades da família, mas não chegou nenhuma proposta formal. E aí chegou, né, uma oferta do Giresunspor, da Turquia, onde ele foi emprestado até o meio desse ano. Então, conversei também com um dirigente do Boca, que me negou qualquer procura, pelo menos de conhecimento dele. Se esse contato foi feito, foi com outro dirigente, ele não está sabendo de nada. E agora sobre Eduardo Sacha, né, o atacante que é do Atlético Mineiro. O Vasco fez uma consulta, né, sondou a situação do jogador. É aquilo, conversas iniciais, né, para saber quanto ele ganha ou quanto ele gostaria de receber caso ele fechasse com o Vasco, mas nenhuma proposta oficial ainda. Ele que chegou em 2020 lá no Galo, estava em baixa no Santos. Ali sim o Vasco fez uma procura pelo jogador, né? Fez uma sondagem mais forte, mas ele acabou fechando com o Galo naquela oportunidade. Então é isso, conversas iniciais com o Eduardo Sacha, que acaba sendo o plano B depois que o Cruz Maltino não conseguiu fechar com o Lelê. Então é isso, rapaziada. Encerro minha participação por aqui. Quem quiser me acompanhar, é só continuar vendo os vídeos aqui no canal do Mário Coelho, nas lives no canal dele e também dos Vascaínos e no Papo na Colina. Quem quiser me seguir nas redes sociais é @carlosberbert11, tanto no Twitter quanto no Instagram. Valeu? Vou pedir para o Mário também deixar o link na descrição do vídeo. Tamo junto, grande abraço!